Uma intensa onda de protestos, escassez de mão de obra no mercado e uma das maiores taxas de inflação dos últimos 40 anos. Essa é a atual situação do Reino Unido. No entanto, esses são apenas alguns pontos que estão abalando fortemente toda a estrutura econômica do país. E a grande pergunta que fica é: como um dos países mais ricos do mundo chegou a esse ponto? Será que a economia do Reino Unido vai realmente colapsar? Bom, para começar aqui, o Reino Unido é um dos poucos países que possuem algumas características bem distintas, digamos assim, como por exemplo, o seu próprio agrupamento. Isso porque todo esse reino não é apenas um único país, mas um conjunto de países, que incluem a Inglaterra, a Irlanda do Norte, a Escócia e o país de Gales. Além disso, é claro, eles adotam um sistema governamental um pouco diferente, chamado de monarquia parlamentar. Inclusive, eu já fiz um vídeo inteiro aqui no canal explicando detalhe por detalhe de como que funciona esse sistema de monarquia lá. Fora isso, o Reino Unido também foi classificado como o quinto país com o maior PIB do mundo em 2022. No entanto, apesar de tudo isso, eles não deixaram de sentir os fortes impactos de uma série de acontecimentos e decisões um tanto precipitadas que foram sendo tomadas durante esses últimos anos. Para começar aqui, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, já liberou um relatório dizendo que a previsão é de que o PIB britânico encolha cerca de 0,6% ainda esse ano. Basicamente, dentre todas as nações, o Reino Unido é a única economia desenvolvida com estimativas de queda. Até mesmo a própria Rússia, com todo aquele caminhão de problemas que eles arrumaram, estão com perspectivas de crescimento. Embora essas estimativas sejam apenas uma previsão do FMI, isso já foi mais do que suficiente para levantar uma série de discussões a respeito da saúde econômica britânica. Aliás, desde o ano passado o país já vinha dando fortes sinais de estagnação econômica. E é claro que conforme o tempo fosse passando, esses sinais iam ficar cada vez mais e mais evidentes, né? Não é à toa que a inflação no Reino Unido ultrapassou os 2 dígitos, chegando na casa aí dos 10% em dezembro do ano passado. Para você ter uma ideia, essa é a maior taxa de inflação nas últimas 4 décadas do país. Por esse motivo, o custo de vida também sofreu alterações drásticas, com um aumento bastante expressivo, principalmente na questão da energia e na questão alimentar. Como muitos já devem imaginar, o Reino Unido também foi um dos países a sentirem os impactos de todo aquele problema que está acontecendo entre Rússia e Europa. Para você ter uma ideia, eles são dos países que mais consomem o gás natural. Não é à toa que nos últimos meses aí, os trabalhadores puderam perceber claramente a queda do seu poder aquisitivo, ou seja, o salário que eles recebem não consegue mais comprar as mesmas coisas que eles compravam há alguns meses atrás. É justamente por isso que uma imensa onda de protestos com mais de 500 mil de pessoas simplesmente tomou conta do país. Basicamente, tanto os professores como os funcionários públicos estão reivindicando o que seria uma espécie de correção salarial, já que devido à inflação, os salários sofreram uma queda de 10%. Não foi exatamente o salário que diminuiu, mas sim o seu poder de compra. Aliás, o Sindicato dos Trabalhadores estão prometendo ainda mais protestos para os próximos meses. Inclusive, até mesmo o Serviço de Saúde Pública do Reino Unido aderiu a esse movimento e também está participando dessas greves. Já o governo, por sua vez, está demonstrando grande resistência, criticando os protestos e argumentando que uma correção salarial agora só serviria para pressionar ainda mais a taxa de inflação do país. E para tentar contornar tudo isso, o Banco Central resolveu aumentar pela 10ª vez consecutiva as taxas de juros do Reino Unido, onde atualmente se encontra aí na casa dos 4% ao ano. Porém, se você já acompanha o canal, você deve saber muito bem que taxas de juros mais elevadas só prejudicam o desenvolvimento e o crescimento da economia, né? Em resposta a isso, o Banco Central disse que essa é uma das principais ferramentas que eles têm
tem no momento para tentar conter a inflação. O fato é que as causas de tudo isso podem ir desde questões internas até mesmo questões ligadas ao cenário global, como por exemplo a alta no preço dos alimentos ao redor do mundo todo. Obviamente isso contribui para o aumento da inflação em diversos países, porém no caso do Reino Unido as coisas podem ser um pouco diferentes. Aliás, o primeiro problema que a gente tem é algo que também está acontecendo lá na Alemanha. Inclusive, eu já cheguei a dar muito mais detalhes sobre isso em um outro vídeo onde eu falo sobre o fim da Europa. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar ele no primeiro comentário fixado. Assim que acabar aqui, você corre lá e assiste porque vale muito a pena. Mas continuando aqui, basicamente o que está acontecendo no Reino Unido é a escassez de mão de obra. Com menos pessoas aptas a desempenharem uma função, o nível de produção cai e o preço dos produtos sobe. Um dos principais motivos dessa escassez está diretamente ligado ao grande número de pessoas se aposentando. Para você entender ainda melhor, na maioria desses países europeus a população já está em uma idade relativamente bem avançada. Sendo assim, qualquer mínimo problema demográfico que eles tiverem vai surtir um efeito negativo muito rápido na economia. Além disso, devido a todo aquele negócio que aconteceu em 2020, muitos saíram do mercado de trabalho e simplesmente não voltaram mais. Um outro ponto muito interessante também está diretamente ligado a um pacote de medidas chamado de mini orçamento, que foi sugerido por nada mais nada menos que a Liz Truss, a ex-primeira-ministra do Reino Unido. De uma forma bem simples e bem rápida de explicar aqui, o que ela fez basicamente foi cortar grande parte dos impostos do país. Eu sei que a princípio isso realmente parece ser uma boa ideia. Imagina só você aí pagando cada vez menos e menos impostos. Com certeza isso seria uma coisa muito boa, né? Porém, é sempre bom a gente ter em mente que o Estado já se acostumou a cobrar cada vez mais e mais. Ou seja, se você chega lá do nada e faz um corte abrupto nas arrecadações do país, todo esse dinheiro que foi cortado vai precisar sair de algum outro lugar, né? E caso ele não saia, aí sim as coisas podem ficar realmente bem complicadas. Tanto é que isso causou um verdadeiro caos no mercado financeiro do Reino Unido. Aliás, foi justamente por esse e outros motivos que em outubro do ano passado a Liz Truss simplesmente renunciou ao cargo. Mas mesmo ela renunciando, os efeitos do seu pacote chamado de mini orçamento podem ser sentidos até os dias de hoje. Inclusive, essa medida foi tão desastrosa que diversos especialistas preveem que ainda vai demorar um bom tempo para o Reino Unido se recuperar totalmente dessa pancada. E é claro que não podemos nos esquecer também do famoso Brexit, que foi simplesmente a saída do Reino Unido da União Europeia. Embora eles tenham decidido pular fora do barco antes dele afundar, parece que eles tomaram essa decisão tarde demais, já que o Reino Unido criou uma certa dependência e um vínculo muito forte com os demais países europeus. Basicamente, depois dessa separação, surgiu diversas barreiras e burocracias nas relações comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia. Além disso, ficou muito mais difícil também para os cidadãos dos países europeus adentrarem o Reino Unido em busca de uma oportunidade de trabalho. Inclusive, isso também contribui e muito para a escassez de mão de obra britânica. O fato é que um problema vai puxando o outro e no final tudo isso vira uma bola de neve gigantesca. Se engana quem pensa que o Reino Unido é um dos únicos países a saírem ilesos de todo esse colapso econômico que está prestes a atingir toda aquela região ali. Não é à toa que todos eles estão passando por problemas bem parecidos, desde questões energéticas até mesmo questões demográficas. Se você pegar a França, por exemplo, você vai perceber que por coincidência grande parte do país também está em greve. Já na Alemanha, a escassez de mão de obra no mercado e
e a alta taxa de pessoas se aposentando são apenas algumas coisas que estão literalmente assombrando o governo. Bom, de qualquer forma, a cada dia que passa, os sinais deixam cada vez mais e mais claro de que a Europa como conhecemos realmente pode estar chegando ao fim. Aliás, para você entender ainda melhor tudo que eu tô te falando aqui, eu vou deixar o link de um vídeo muito especial que eu fiz aqui no canal no primeiro comentário fixado. Lá eu explico detalhe por detalhe do que muito provavelmente vai acontecer com a Europa nos próximos anos. Corre lá e assiste que eu garanto que vale muito a pena. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo logo a gente se vê novamente.